Muito bom dia, amigas e amigos do Campo e da Cidade. São 7h05. Está começando o Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanha na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Obrigado por estarem na nossa audiência mais esta manhã. Sejamos todos bem-vindos ao mês de junho, que o sexto mês do ano nos seja mais leve que maio, com seus intermináveis e inesquecíveis, no mau sentido, 30 dias. As rádios do Sistema Medianeira são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos coordenação geral do padre Alexandro Miola. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook no perfil da Medianeira 102.7. Siga o perfil do programa nas redes sociais, no Instagram, @resumo_agro, e a nossa página no Facebook, facebook.com/resumoagro. Ao longo da semana, nós vamos disponibilizando recortes desta edição nas nossas páginas, nos nossos perfis, para que alguns dos pontos mais importantes que a gente abordou no programa repercutam, né, e continue fácil de acessar para todo mundo. Este programa estará nos aplicativos de podcast, no Spotify e no Deezer, para quem quiser ouvir novamente, enfim, né, acompanhar as nossas pautas da semana. E o Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Fale conosco pelo WhatsApp 55991785317, 991785317, ou no 32220210, aqui o contato da Rádio Medianeira. Queremos a sua participação. Vamos ter muita pauta importante para destacar nesta manhã, neste programa. Hoje, sábado, 1º de junho de 2024, o sol nasce logo mais às 7h23 e se põe às 17h45. Estamos no quarto minguante, que vai até o dia 6. Santa Maria, este sábado terá mínima de 10 e máxima de 23 graus, sol com algumas nuvens ao longo do dia. Temperatura máxima chega ali entre 2 e 4 horas da tarde. A umidade do ar fica entre 65% e 95%. Mais um dia com bastante umidade, ainda como tem sido nos últimos dias, né? Bastante neblina. Ontem uma neblina que não foi embora, simplesmente ela começou e não parou mais, né? Todo dia tá na minha região, lá no São José, lá no Parque Sarandi, impressionante. Eu não enxergava os morros no entorno, não enxergava nada. Hoje não temos previsão de chuva e a temperatura, a umidade relativa do ar 93%, né? Isso já pulou. Bom, confira agora a previsão para a semana com o meteorologista Daniel Caetano, da Milibar. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e venho falar um pouco sobre os últimos acontecimentos na nossa região e sobre o que os prognósticos de tempo e de clima estão indicando para a próxima semana e para os próximos meses. A semana foi caracterizada por bastante umidade, temperatura baixa. Apesar da intensa umidade presente sobre a região, o acumulado de chuva na semana passada foi baixo, em torno de 5 milímetros. Para a próxima semana, o tempo fica estável, com predominância do tempo mais seco. No início da semana, o estabelecimento de uma massa de ar mais frio e seco sobre o estado. E com isso, a condição de tempo sobre a região central será de tempo seco, temperatura baixa, principalmente no período da manhã. A temperatura ficará mais baixa no início da semana,
Na segunda e terça-feira, são previstas temperaturas entre 8 e 22 graus. No decorrer da semana, a temperatura começa a subir, mas ainda mantém a temperatura abaixo dos 25 graus no período da tarde e na casa dos 10 graus Celsius ao amanhecer. Para o próximo trimestre, o fenômeno El Niño segue perdendo intensidade e dando lugar a uma condição de neutralidade. Ainda assim, a gente espera que a chuva fique dentro do normal, mas não descartando episódios de chuva mais intensa. A temperatura ela deve ficar levemente acima do normal. Com as informações sobre o tempo e o clima, sou o meteorologista Daniel Caetano. Até o próximo sábado. Tchau. Este foi o Daniel Caetano, meteorologista da Milibar. E alguns dados sobre o acumulado de chuva na região, segundo o INMET, nos últimos 7 dias. Santa Maria, na estação do bairro João Goulart, 38 milímetros. Nova Palma, 20 milímetros. São Vicente do Sul, 7. Caçapava do Sul, 42. São Gabriel, 26. Rosário do Sul, 20 milímetros. Este é o acumulado da semana aqui na região. Vamos para nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre o Drenar RS, iniciativa da cadeia produtiva do arroz para a drenagem de águas no aeroporto e outras locais da região metropolitana de Porto Alegre. Teremos a participação no programa da Agrimec e da equipe Field Crops, 2 parceiros ativos da Federarroz nesta ação. Também vamos falar sobre a retomada econômica do estado e a participação do agronegócio, sobre a prorrogação do prazo para o imposto de renda e também as ações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais durante a semana. E para a gente abordar essas pautas, me acompanham no estúdio nesta manhã os economistas Wagner Macedo e Luiz Otávio Nunes, ambos da Agrogerencial. Bom dia, é um prazer receber vocês aqui no programa. Wagner, de novo, repetindo aí nosso primeiro convidado do repetido aqui no Resumo Agro. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Otávio, que me acompanha aqui também hoje. E é sempre um prazer poder estar participando aqui do programa, um programa voltado ao agro, né, que nos traz tanta informação de qualidade para os nossos produtores. E sim, hoje vamos falar um pouco dessa reconstrução do estado, né? Tivemos notícias importantes nessa questão durante a semana com a implementação do PERSUL e que já nos trouxe mais ou menos uma métrica de como o estado vai trabalhar para que isso funcione, ou que é o desejo da comunidade que isso venha acontecer. Cabe ressaltar algumas informações, né? A PERSUL que está sendo instalada, ela tem prazo de instalação, então ela está instalada até 31 de dezembro e ela vai funcionar de maneira itinerante, onde pastas do governo vão andar pelo estado para analisar o que está acontecendo e quais são as reais necessidades. Uhum. E é importante entender e ver que eles tiveram um olho para o agro, né? Então eles vão trabalhar com estradas vicinais, defesa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, insumos agropecuários, financiamento do setor, seguro rural, e o seguro rural também cabe outra ressalva aqui, que eles nos trazem apenas um pedido de 500 milhões para aplicar em seguro no agro. Então 500 milhões dentro de uma lavoura média é um valor extremamente baixo, né? A gente já viu outras instituições falando sobre isso já. A comercialização de safra e o reparo das instalações físicas do Ministério da Agricultura aqui no estado. Então, o que a gente traz é uma importância de que isso que é feito pelo estado seja transparente, que seja rápido. A gente sabe que a reconstrução do estado, e a gente está partindo de uma reconstrução total do estado, a gente teve perdas enormes na economia e vai começar a sentir a partir de agora. Assim como a gente sente nos termos de solidariedade, né? Nas primeiras semanas, debaixo de chuva, muita gente saiu à rua, muita gente se doou e fez muitas coisas.
Muita gente trabalhando, né? Muita gente indo para os abrigos, muita gente fazendo muita coisa, né? Que, né, naquele momento específico, infelizmente, isso não se estende durante todo o tempo, né? Isso, e com o passar do tempo as coisas vão ficando mais calmas, o sol volta, né? A gente sabe que o poder de doação também ele acaba, é um recurso finito, né? As famílias doaram recursos também para vaquinha, para amigos, algumas coisas, mas tu também tem as tuas contas para pagar. Então, isso é uma coisa que a gente nota que aos poucos vai se acabando. Então, depende muito de que o poder do Estado, que tem essa mão e que tem recursos, continue alocando diretamente nisso e de forma ágil e transparente. Eu quero passar... Otávio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal aqui da rádio. Então, falar um pouquinho posteriormente do imposto de renda. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, então os 336 municípios foram contemplados pela prorrogação do prazo de entrega, né? E também para pagamento do tributo, seja em cota única ou parcelado, a primeira parcela para 31/8. Então, quem estava preocupado que ontem teria se encerrado o prazo, o pessoal aqui do Estado, governo, Receita Federal, já prorrogou esse prazo para 31/8. Não isenta da obrigação, quem está, mas tem esse fôlego a mais para poder pensar na parte burocrática, na papelada, daqui uns dias. Só não pode deixar de fazer, né? A gente... são as pautas esse mês, este maio, né, que acabou, né, hoje dia 1º, deixou tanta coisa, né, que necessidades e possibilidades, a gente teria muito tempo a necessidade da gente tratar de todas essas pautas, e é importante a gente falar também que esse conjunto de políticas, né, dessas ações que inclui imposto de renda também, né, e inclui a questão das reconstruções, falando do PERSU, né, que é o Programa Emergencial de Reconstrução do Agronegócio do Rio Grande do Sul, ele vem em resposta a algumas provocações do setor produtivo, né, Wagner? Isso, ele é instalado a partir da demanda da sociedade. A gente nota que a sociedade buscou isso. E se o governo não faz, a sociedade iria fazer. O povo gaúcho iria fazer, porque a gente sabe da força que tem o povo gaúcho e isso foi mostrado durante os últimos dias. O que a gente precisa entender é o tamanho do agronegócio e a importância dele para a reconstrução do Estado. O agronegócio, a gente delimita ele em 3 partes, que é o antes da porteira, dentro da porteira e o depois da porteira. Então, antes da porteira a gente tem o pessoal que vai vender insumo, que vai vender máquina. Então, atrás disso tem toda uma cadeia produtiva que depende do agronegócio, depende que o agronegócio vá bem para que se compre insumos, para que se compre máquinas, para que gire as indústrias, né? Grandes centros de indústrias do Estado dependem disso também. Dentro da porteira, sim, aí é a mão do produtor, então é a gestão do produtor, é o que o Estado sabe fazer, é o que o Estado entrega bem feito, que é a planta, que é o risco que está sendo corrido. Então a gente deve muito ao produtor rural, porque ele coloca milhões na terra e espera chover, só não espera que chova tanto. Gestão de risco, como a gente falava, né? Gestão de risco, como a gente já falou em outras situações, e o depois da porteira, que é todo o beneficiamento desse grão até escoar ele. Então, antes da porteira a gente tem as indústrias que também precisam ser salvas, né? A gente pegar a região do Vale do Taquari, pegar a região da Serra que ficou sem acesso a Porto Alegre, né? E essa é uma demanda que já vem de muito tempo na região da Serra, porque qualquer garoa que dá já tranca aquela descida de Farroupilha. E depois da porteira a gente tem toda a questão de beneficiamento. E aí, trazendo alguns dados do agronegócio, a gente nota que a evolução do agronegócio no total por segmento, né, no produto interno bruto de 16 a 2022, ele gira em torno de 21 a 25%. Então, essa é a relevância, são 25% de dinheiro colocado direto no Estado pelo agronegócio. A gente não pode perder essas demandas. E quando a gente trata de valor adicionado bruto, que é um indicador econômico que a gente não ouve falar muito, que é um indicador que fala, bom, quanto que o agronegócio representa, e aí sim, dentro de toda a cadeia produtiva dele, a gente tem valores muito maiores e que isso chega próximo a 35% para o Estado do Rio Grande do Sul, quando a gente agrega toda a cadeia produtiva. E
trazendo ainda por PIB municipal, 30% das cidades do Rio Grande do Sul, elas dependem exclusivamente do agro. As menores cidades, 100%. As menores cidades chegam a... Tem cidades que são 96%. Algumas destacadas aqui, né? Como me lembro quando eu visitei vocês a primeira vez lá, a gente falava que que Santa Maria é uma cidade que o agronegócio é muito forte, produz muita coisa, mas ele está, vamos dizer assim, secundarizado quando você debate a cidade, né? Quando se fala das coisas, do que a cidade produz, porque ela está, a cidade, perfil da cidade urbana, né? Voltado para educação, para saúde, para serviços, e o campo está mais longe, vamos dizer assim, e as pessoas não enxergam, né? Como se não fosse uma potência econômica que é, de fato. Isso, quem vem de fora da cidade, né? Ao chegar aqui, a gente se depara com uma grande instituição, e uma instituição que traz muito para a cidade de Santa Maria, que é o FSM, né? A universidade, ela tem um poder muito grande dentro da cidade, que pode nos entregar mais à comunidade. Aqui fica claro, uma crítica, que eu acho que a extensão poderia ser maior, e que a cidade também cabe a isso, buscar a UFSM para reter o conhecimento, né? O pessoal vem, estuda e vai embora. Então, a gente faz um movimento muito grande com a UFSM de professores que nos trazem bastante recursos para a cidade, nos traz bastante recurso na questão imobiliária, né? Os movimentos de alunos vindo morar aqui, mas a gente precisa ter alguma política de desenvolvimento na cidade para reter esse conhecimento, né? A gente gera engenheiros aqui, a gente tem pessoas com doutorado saindo da cidade que vêm, estudam e vão embora. Então a gente precisa reter isso aqui na cidade, porque isso também faz parte da reconstrução. A gente agregar valor àquilo que a gente criou aqui e a gente reter esse valor agregado. Então isso é fundamental para que a cidade pense já, e agora um ano eleitoral é um ano que a gente pode já trazer isso como uma pauta para cobrar dos nossos provocar candidatos. O debate, né? Provocar esse debate. E como reter esse conhecimento aqui. Mas voltando ao agro, vamos analisar os últimos 20 anos. E aí, até um material do governo do estado, né? Nos últimos 20 anos a gente teve estiagens em 2004, 2005, 2012, 2020, 2022 e 2023. 2024 a gente teve toda a chuva que faltou nesses anos, pelo que a gente notou aí em maio. Não tem como ignorar, né, a mudança do clima em relação a essas. E a questão é, todos os anos que o agro foi mal, o estado foi mal. A economia do estado foi mal. E isso nos mostra que chegamos a ter retrações em 2005 de 21% na agropecuária, o que representou um PIB negativo de 2,7, quando comparado à diferença de pontos do Brasil, que foi um crescimento de 3,2, a gente tem uma diferença de 5,9. Então é extremamente importante que a gente trabalhe essa pauta do agro no estado. Proporcionalidade do crescimento. Proporcionalidade, né? Porque além de recuperar o agro, e aí a gente pode até pensar nessa situação de o agronegócio, a gente vai estar recuperando lá o grande fazendeiro, o granjeiro. Não, a gente está recuperando todo o estado. A gente precisa que ele produza, que ele consiga sair da sua fazenda, do seu silo com o caminhão carregado, ele chegue até o asfalto. A gente nem está cobrando que tenha asfalto até a fazenda, mas que ele consiga chegar com estradas boas até o asfalto e ele consiga chegar até o porto. Hoje a gente tem a nossa rota aqui, mas as estradas estão péssimas, né? Claro, devido à chuva, devido ao que aconteceu, mas isso é um pedido já de longa data. Que até o porto é um bom caminho. A gente já fala de estradas e a gente nota a diferença de estradas aqui na cidade. A gente já anda aqui na cidade há muito tempo dentro do agro, e quando tu sai de Santa Maria e tu vai para Dilermando, tu já tem uma diferença muito grande da estrada no agro. Então a gente precisa dessa atenção pro agro, né? A gente recebeu vídeos essa semana de produtores com caminhão atolado, com 2 tratores puxando um graneleiro. Santa Maria E também na região da fronteira.
Aqui, essa semana foi entrega de imposto de renda e levantamento de documento para seguro rural ou seguro de caminhão. Levantamento das notas para poder fazer a comprovação, né? Então, tudo é documentado. Foto, vídeo. Eu realmente tive a despesa com isso aqui, tudo documentado, porque é um recurso que o produtor vai precisar. Então, ele ter essa documentação, ele ter isso, ele ter a disponibilidade daquilo que ele contratou com agilidade, porque se ele teve o problema, o grão lá na lavoura que ainda está para ser colhido, que sobrou, que se salvou, um pouco, ele né? não espera, né? Não. Assim, ele estando bom ou ele estando ruim, ele não espera, e a cada dia que passa é pior. Se eu não tenho o meu material para isso, vai influenciar ainda mais de forma negativa no meu resultado e, consequentemente, no resultado do Estado. Então, assim, aquilo que o Wagner mencionou agora há pouco de agilidade e transparência é o que a gente precisa, é o que o agronegócio precisa como um todo. Vai ser desde o grande produtor ao pequeno produtor, não é mais o grande e o pequeno. Se o pequeno vai mal e o grande vai mal, o Estado vai mal. Mas é grande, tem maior recurso. Proporcionalmente ele também perdeu bastante. Assim como pro pequeno que perdeu bastante. Todos perdem junto. Consequentemente, quem perde é a população. Teve um levantamento da Farsul, foi apresentado essa semana, segunda-feira, teve uma coletiva, que o presidente, inclusive, usou um termo que eu achei muito... O presidente deu um termo que eu achei muito forte, né? Ele falou sobre precisamos de medidas excepcionais sobre os impactos econômicos, né? Então, foram perdas excepcionais, medidas excepcionais. E essas... quais os tipos de medidas excepcionais que são possíveis de se pensar nesse momento? Pensando aí, considerando a criação do próprio PERSUL, né? E das outras medidas que estão sendo discutidas, né? Porque tem muita coisa que não está ainda pronta. Então, até quero aproveitar a oportunidade e engrandecer o trabalho do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, da Graziella, que vem trabalhando incansavelmente aí durante essas últimas semanas para mostrar o que está acontecendo no agro e quais são as necessidades. E a Farsul tem um pleito que foi levantado por eles. Então acho que a Graziella deve estar uns 4 grupos de WhatsApp, aí deve ter umas 4.000 pessoas que ela tem que conversar todos os dias, 16 horas por dia, 18 horas por dia. E nesse pleito da Farsul, ele nos traz a real necessidade de reconstrução. E quais as medidas? São poucas medidas, e são medidas que, se atendidas para o agro, resolveriam pelo menos a parte do agro, que é o crédito para reconstrução. A gente precisa reconstruir o estado, a gente precisa reconstruir silo, a gente precisa reconstruir estrada. E o produtor rural, ele tem uma peculiaridade que ele nunca se negou de fazer uma estrada. A questão é, ele tem medo de colocar uma máquina na estrada e a prefeitura depois vir cobrar ele porque que ele mexeu. Nós conhecemos produtores aqui que eles, cara, a gente se junta em 2, 3 produtores aqui da região, a gente compra uma máquina e a gente faz a estrada. Faz o serviço, né? A questão é, vários relatos depois parecidos. que eu fizer o trabalho, o Estado não vai vir me cobrar o porquê que eu fiz ou uma nota de engenheiro para ter feito isso. Um crédito para reinvestimento, e aí isso destinado à estrutura produtiva de bens de capital. O crédito de giro, um produtor perdeu capital de giro, né? O grão dele está, em muitos casos, chegando no porto e voltando, cargas fechadas, por umidade, por quebra, por ardido, então, por a forma que está sendo entregue. Uma outra questão é os critérios de enquadramento, então, que sejam analisados por critério de enquadramento, que é o PRONAMP, o PRONAF e os demais. Então, que seja que o Estado tenha um olhar, ou que a forma que o recurso venha para eles tenha um olhar dentro desses enquadramentos, para que todos sejam atendidos, né? Que é, como falou, o pequeno, o médio, o grande produtor, dentro da sua peculiaridade. E no pedido da Farsul, e aí vem aqui a questão do recurso. Então vamos lá, o Estado libera o recurso, mas para quando? Para pagar quando? Eu não posso jogar as contas simplesmente 2, 3 meses para frente. Teu prazo de vencimento era maio, beleza, vou prorrogar para agosto. A gente tem uma safra, que é o que está acontecendo, né? Nesse momento, né? A gente tem uma safra.
a minha safra termina em abril, maio. Eu recebo esse dinheiro. E é o dinheiro que eu vou passar o ano. Em agosto eu vou comprar com o quê? Com a safra da bergamota? Não existe outro recurso ali. Então, eu espero que esse período que foi dado de jogar a conta para frente seja só o tempo necessário para que se analise uma nova proposta. Porque o produtor que não tem dinheiro em maio não tem em agosto, ele não tem em dezembro, ele não tem lá em abril de novo, ele vai ter de novo em maio. E se ele plantar, então ele precisa plantar. E em muitos casos se perdeu a terra. Sim. E quem não perdeu a terra, quem não ficou direto na pedra, perdeu 30, 40 anos de recuperação de solo. Lavou. Então ele vai ter que recuperar o solo, e as próximas safras, nós vamos falar aí de 10 anos, são safras que não vão ter a capacidade produtiva do que teve as últimas. Eu plantava soja e eu colhia 60 por hectare. Na mesma terra, tu vai colher 40. Sem contar a dificuldade. Isso pesa, mas também a dificuldade de investir em tecnologia para poder dar conta de avançar com a produtividade, né? Porque mesmo que tu faça alguns tipos de recuperação, outras nem tudo consegue, porque o dinheiro ficou curto, exatamente em razão, né? Uma coisa está vinculada à outra. Isso o produtor que provavelmente nessa próxima safra já estava vislumbrando, vou fazer uma aplicação por drone, vou trocar o meu GPS, vou fazer uma tecnologia diferente, vou usar um defensivo diferente. Ele vai ter que comprar uma colheitadeira, ele vai ter que comprar um trator, o material, o galpão, o silo, é isso. Então, a casa. A Farsul, ela nos traz aí uma proposta de 15 parcelas anuais a um juro de meta de inflação que hoje está mais ou menos 3%. Então, eu não me recordo agora quantas cidades foram declaradas com calamidade. 398. Hoje de manhã no grupo foi atualizado, são 198 cidades que já aderiram a esse pleito da Farsul. Então essa é uma demanda que será levada para o Ministério da Agricultura, para o ministro Carlos Fávaro. Então é uma demanda que o agro, com certeza, se for atendido, ficará muito feliz e participará com gosto da reconstrução do Estado. É estranho a gente falar 15 parcelas anuais, a gente está falando daqui 15 anos. Mas a gente olha um viaduto aqui na cidade que faz 10 que era para ficar pronto para a Copa. E aí a gente tem... Mas se a gente for nessa aí, nós vamos longe. E aí a gente tem que reconstruir todas as estradas, né? As saídas das cidades, as chegadas das cidades inteiras, né? Mussum é uma cidade que tem que ser reconstruída novamente. Sumiu do mapa, né? Isso aí, vamos fazer um intervalo. Cristiano, Resumo Agro já volta daqui a pouquinho com novas pautas. Vai. Muito bom dia, amigas e amigos do campo da cidade. O Resumo Agro está de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Sou o jornalista Paulo Dutra. Neste momento, 7 horas e 37 minutos, 11 graus de temperatura. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber mais sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Medianeira 102.7. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 ou no 32220210. Vamos tratar agora do mercado agropecuário. Soja. Indicadores do agronegócio. Soja.
Semana de baixa nos preços da soja. Os feriados no Brasil, nos Estados Unidos, o avanço satisfatório da semeadura americana e a consolidação das perdas no estado deram um ambiente de pouca sustentação aos preços. Os contratos de soja negociados em Chicago para entrega em julho fecharam cotados a $12,05 por bushel, 40 centes de queda na semana. Na posição agosto, $12,03, queda de 42 centes. Este é o acumulado da semana. Mesmo com nova alta do dólar de 7 centavos na semana, agora vendido a R$5,25, os preços caíram no país. No Porto de Rio Grande, a soja spot fechou a sexta em R$138,50, redução de R$3,50 na semana. Aqui na região, o preço pago ao produtor teve redução média de R$1,50 nas principais cooperativas. Santiago, R$119. Júlio de Castilhos de Nova Palma, R$119,50 pela saca, e São Cepé, R$120. O bloco de cotações do Resumo Agro tem o apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Arroz. O preço do arroz, que já vinha em alta ao longo do ano devido à conjuntura internacional, ganhou um novo impulso nas últimas semanas devido ao anúncio de importação pelo governo federal. Não foi diferente nos últimos dias, com altas que variam entre R$1 e R$2 desde a última sexta-feira, com os preços nominais da saca de arroz quase empatando com o da soja. Só que o padrão para a saca de arroz é 50 quilos e o da soja é 60 quilos. Então, o que significa que o arroz já está sendo valendo mais que a soja neste momento. Antes deste ano, isso nunca havia acontecido. Nova Palma, o preço pago ao produtor é de R$116. Em São Cepé, R$118. Santiago, R$114. Em todas essas praças, a saca subiu R$12 durante o mês de maio. Rapidamente, Wagner, antes de entrarmos na pauta seguinte, por que estes anúncios do governo federal estão sendo tão criticados pela cadeia produtiva do arroz? Como a gente vinha falando antes, a gente cobra que o governo nos traga transparência, e aí nesse momento a gente só gostaria de cobrar que o governo não atrapalhasse. A evolução do preço do arroz durante a semana, ela nos vem a partir de um anúncio que diz assim: vai faltar arroz no mercado. E as pessoas correm para o mercado e eleva os preços. E agora ele vem com a solução mágica de trazer arroz importado, um arroz de terceira, como a gente costuma falar, é um arroz de baixa qualidade, mas que vai ser vendido ao preço de 4 quilos, já tabelado, e com o logo do governo. Então são medidas econômicas que já deram errado em outros tempos de outros governos e que a gente está repetindo. Toda vez que eu tabelo o preço, eu faço com que o produtor que está aqui no estado, que já estava sofrendo e que já garantiu via Federarroz que não vai faltar arroz. A produção que nós tínhamos, o que estava em estoque e o que os demais estados vão produzir, ele é suficiente para atender o mercado nacional. Quando eu trago de fora num preço mais barato, quando eu chegar lá no mercado, o pessoal que não é daqui, que estiver lá em outros estados, ele não vai olhar, esse arroz foi feito no Rio Grande do Sul, vamos comprar para ajudar eles, e esse tá R$12 e esse outro veio de fora, tá 4. Ele vai comprar o mais barato. Como que eu incentivo ao produtor de arroz que perdeu tudo esse ano plantar o ano que vem? É deixando com que os preços de mercado continuem trabalhando, porque o custo de fazer a safra do ano que vem não vai ser importado a R$4. Os custos serão mais altos, e aí na hora de vender o produtor vai ter que vender abaixo de 4, porque o mercado também precisa ter lucro. Então essa é uma crítica forte que as entidades estão fazendo e que, como economista, eu não posso deixar de fazer também. Todas essas medidas já foram tomadas em outros governos, em outros países, e tabelar preço, com certeza, é a pior medida econômica que se faz. Esse é um debate que vai
longe, porque é uma medida que não se esgota, né? Essa semana foram adquiridos, né? 300 mil quilos, se eu não me engano. 300 mil toneladas. 300, o arroz continua subindo, né? No mercado, e na verdade essa é uma medida que desregula, né? Que gera confusão, né? No mercado, que precisa de parâmetros para funcionar, para ser mais claro para todo mundo, para quem produz, para quem compra, para quem gere. Isso. É excepcional que o mercado possa agir naturalmente, né? Que a gente não está medindo forças com outros países, porém em outros países eles podem usar outros produtos que aqui são proibidos, né? E aí não cabe a mim legislar sobre a utilização ou não de tal produto. Essa é uma pauta longa, né? Também. Eu lembro, participei de uma atividade quando eu trabalhei numa entidade importante aqui do estado em relação à produção arrozeira, e era uma pauta, isso há 13 anos que se discutia isso. Questão da uso, se a sanidade... por que a gente pode consumir o arroz aqui com produto X que importado, e se o produto X é proibido aqui? Né? São as dúvidas de mercado que... A gente não sabe o que tem dentro do saquinho. Na verdade é isso. Isso. É isso. E isso aí já é uma questão, né, de outras instituições. Mas a questão econômica, ela basicamente fica ferida na questão de tabelar o preço. Estou comprando uma quantidade muito maior do que eu necessito e vou jogar ao mercado a um preço mais barato. O produtor teve um custo muito mais alto para fazer o arroz aqui no estado, vai ter um custo adicional de frete agora, porque as rotas são outras, né? A gente não sai aqui de Santa Maria e vai até Porto Alegre pela mesma estrada que nós íamos até abril. E vai chegar lá no mercado e o arroz dele tem que custar R$4 para poder vender. É curioso, muitas pessoas não sabem, agora falando para as pessoas que não são do agro, né, o setor arrozeiro, enfim, que o Rio Grande do Sul tem uma as tecnologias mais avançadas em relação à pesquisa, extensão e produção de arroz. O arroz que se produz no Rio Grande do Sul é melhor que o arroz americano, por exemplo. O arroz americano ano passado foi um arroz péssimo. A safra foi quebrada, né? Teve toda uma questão climática também, mas a produção, o arroz principalmente através do IRGA, né? Que é uma instituição de excelência na questão da pesquisa, da produção de sementes, né? É diferenciado em relação ao mundo. Ninguém faz um arroz tão bom quanto o Brasil. Inclusive, essa tecnologia está sendo implantada no Paraguai, por exemplo, que é da onde vem grande parte deste arroz importado que está vindo para o Brasil. Este ano não, nessa situação não, porque quando houve o anúncio, né, da compra, da importação, o arroz paraguai subiu 40% numa semana, né? Então isso também é uma coisa vinculada à outra, né? São os gaúchos, os brasileiros que estão plantando no Paraguai. Mas vamos passar para a próxima pauta, senão a gente vai atrasar o nosso cronograma. Bom, a cadeia produtiva do arroz, continuando, né, na horticultura, tem executado um trabalho de suma importância para a economia gaúcha, o bombeamento das águas que invadiram o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Coordenado pela Federarroz com supervisão do DEMAI, o chamado projeto Drenar RS tem a participação de empresas e entidades de diversos pontos do estado. Santa Maria tem um papel fundamental. 7 das 10 bombas utilizadas foram cedidas pela Agrimec Implementos Agrícolas aqui de Santa Maria. Quem nos relata a participação da empresa é a Odimara Marion Lambi. Oi, Paulo, tudo bem? Bom estar aqui conversando contigo. Pois então, essas chuvas do mês de maio, né, que alagaram o Rio Grande do Sul e botaram a região metropolitana toda embaixo d'água, afetou todo mundo. Não tem como enxergar isso de uma forma diminuta, né? A grandeza e as proporções disso é imensas. Bom, o que acontece? Aqui em Santa Maria a gente já estava fazendo algumas iniciativas, mas acompanhando o decorrer dos dias, com a intensidade ainda e o volume das chuvas,
se sabia que ia descer para a região de Pelotas, ou seja, ia escoar a água do Rio Guaíba e ele ia sim trazer um volume grande de águas também para a região sul do estado. E Pelotas se articulou e, como é uma região de arroz em várzea, né? Arroz irrigado no Rio Grande do Sul, ele é feito nas áreas de várzea. Os agricultores tomaram a iniciativa de usar as bombas para drenar a região ali de Pelotas e Rio Grande. A Federarroz, que é a cadeia do arroz aqui no estado, enxergou isso como a iniciativa da federação, aproveitando esse voluntariado. Surgiu então uma rede de voluntariado de pessoas interessadas em fazer essa drenagem, e somando os esforços se criou o que foi chamado de Projeto Drenar RS. Então, o projeto ele conta com a colaboração de diversas empresas e também de entidades e parceiros da Agrimec nesse grupo. Então, chegou para nós ficamos sabendo, nós entramos em contato também com o pessoal da Federarroz, né? Nós já tínhamos contatos através das feiras, a gente participava da abertura da colheita do arroz, que é feito por eles. Então, em contato com a Ângela Velho e com outras pessoas da Federarroz, nos engajamos no projeto Drenar RS. Da nossa parte, da Agrimec, coube o empréstimo, então, das bombas de irrigação. Nós enviamos 7 bombas BCI 500, que é de maior vazão. Essas bombas, elas têm uma capacidade ali de 550 litros por segundo de vazão de água. A mais usual aqui no Rio Grande do Sul são umas bombas um pouco menores. Da família de bombas que a Agrimec tem, a BCI 500 é a maior. Foi essas que nós enviamos para atender a região do aeroporto de Porto Alegre. Então, uma semana atrás, a gente encaminhou essas bombas para Porto Alegre. Nós tínhamos, para te saber, em Santa Maria, na fábrica, 2 prontas. E nós nos mobilizamos para conseguir aprontar outras 5, e aí fizemos um carreto e foram essas bombas. Chegando lá em Porto Alegre, então ela está sob a responsabilidade do pessoal do projeto, tá? Os parceiros também. Nós temos alguns parceiros do agro que estão lá, que estão fazendo a operação disso, porque isso envolve toda uma logística e uma operação ali no local. E nós estamos dando suporte técnico também. Então, foi o caminhoneiro, levou as bombas e estão lá agora 2 técnicos da Agrimec também para auxiliar. No decorrer da semana, enquanto se ligavam as bombas e colocavam ela em funcionamento, a Fiergues também solicitou empréstimo de uma bomba. Como o aeroporto já estava baixando as águas, uma das bombas que estavam no aeroporto, elas foram para a região da Fiergues. Veja que o trabalho ele é uma soma, né? Ele é um conjunto de esforços. Por mais que seja o interesse imediato, né, do pessoal que está lá executando, precisa do apoio do DEMAI para fazer todo o escoamento. Então, a região da Fiergues, por exemplo, ainda tem um dique aberto, ali a logística ainda está sendo feita. No do aeroporto já está a pleno a operação. Outra coisa boa e importante de pontuar, nós usamos a bomba para irrigação de lavouras. Nesse contexto metropolitano, ela está sendo usada para drenagem da água. Então, ela é uma operação reversa do que normalmente ela faz. E nisso ela está somando esforços com outras ações do governo para conseguir normalizar a vida de Porto Alegre, né? Todas as regiões ali afetadas, elas estão numa situação de calamidade. Então, podendo contribuir dessa forma é muito importante. O que vai ficar disso para frente, nós ainda nem conseguimos dimensionar. O importante é hoje atender dentro das nossas condições e atender rápido aquilo que nos é solicitado.
Então, nós montamos o que nós conseguimos dentro da fábrica, entregamos, elas estão em operação, e aí nas demandas do dia a dia a gente procura auxiliar da forma que for possível. Uma coisa boa, no aeroporto, uma das bombas já estava puxando o ar, significa que o volume da água já tinha baixado significativamente. É esse o resultado que se quer, né? Drenar, secar e aí dar condições para se fazer a reconstrução. Reconstrução em todos os aspectos, né? Reconstrução do aeroporto, reconstrução das vias urbanas, reconstrução do solo, isso que é o importante. Então, nesse momento, as nossas bombas estão lá, estamos dando suporte com os parceiros. E a iniciativa é muito boa. Essa expertise da lavoura de várzea, que ela é uma característica do bioma Pampa, dentro do nosso estado, servir para ajudar num momento tão difícil, ele foi fantástico. Essa mobilização de muitas mãos, ela é necessário, né? Eu só vou citar para ti alguns parceiros que estão incluídos nisso, né? Nós temos a John Deere, as concessionárias que atenderam a John Deere através da SLC, tem a Sodrima Massey Ferguson, o Grupo Ceolim, Tomaceto Engenharia, um parceiro nosso que é a WR, através do Antonioni, que presta assessoria agrícola, já nos atendia de longa data na questão de suavização do solo. Também tem Gebras, Agropecuária Canoa Mirim, Instituto Caldeira, um projeto com muitas mãos, e estão lá para conseguir esse resultado positivo para todos. Sobre a recuperação econômica do estado após as enchentes, eu vou te dizer que a agricultura ela já enfrentou outros períodos difíceis. O nosso agricultor ele vai se recuperar. O processo ele poderá ser mais rápido ou mais lento, dependendo do que o governo fizer daqui para frente. Primeiro, e o mais importante, acredito que seria o governo ouvir o Rio Grande em suas várias cadeias. No agro, essa escuta é fundamental para não se cometer erros, gastando recursos e energias que faltarão mais à frente. Hoje importa unir as forças, pois isso se mostrou eficaz. É mais assertivo erguer o ânimo do produtor nesse momento. E no caso do arroz, combater a especulação de preços é uma questão que deve ser trazida ao debate, sim. Mas importar grãos alegando falta do produto é no mínimo precipitado. Então, o mais importante, acredito eu, é a união das forças através do diálogo. Essa então foi a Odimara Marion, lá da Agrimec. E agora a gente vai ouvir o professor Alencar Zanon, da equipe Field Crops, o grupo de pesquisa lá da UFSM, que também participou desta empreitada lá em Porto Alegre. Paulo, o nosso foco em Porto Alegre partiu de uma demanda de produtores. Hoje a equipe Field Crops, que nós coordenamos, a Universidade Federal de Santa Maria, tem um impacto muito grande no setor produtivo. Em virtude disso, os produtores sempre estão atentos às nossas demandas e o inverso também é verdadeiro. Sempre que eles têm demandas, eles fazem contato conosco. Em virtude disso, nós fomos convocados pelos produtores para estarmos indo para Porto Alegre para dar uma ajuda nessa parte de drenagem. Pelo nosso know-how, entender de trator, entender de bomba, nós enviamos 3 alunos, um de pós-doutorado, Maurício Fornowski, um de final de graduação, Gabriel Fortes, e um de início de graduação, João Bernardo Abreu. E aí os guris trabalharam lá, alguns dias de dia, outros dias de noite, mas com foco em estar auxiliando da drenagem. Precisar sabe dirigir trator, sabe lidar com a bomba, se precisar improvisar e cortar um cardan, como foi o caso lá, eles cortam. Então os guris ficaram lá 3 dias lidando diretamente, mexendo em trator, bomba e lidando na drenagem.
Então é basicamente isso aí, Paulo, que nós fizemos aí durante 4 dias. Maravilha, Paulo. Qualquer dúvida que o senhor tiver, é só prender o grito. No mais, um forte abraço. Este aí foi o professor Alencar Zanon, lá da FSM. Parabéns às equipes, né? A Agrimec e a equipe Field Crops e as outras empresas, né? Que foram citadas aí pela Udimara, que participaram dessa serviço importante prestado, essa doação, né? Lá no aeroporto. E ainda tem muita coisa para fazer lá, tem muita área alagada lá no entorno e até inclusive nas regiões, na região, né, metropolitana. Então tem bombas da Agrimec lá na Fiergs, tem outras empresas que estão em Novo Hamburgo também participando da drenagem lá das áreas alagadas. Então, parabéns para essas empresas e que bom que as pessoas estão unidas, né, em ações como essa. Isso aí, vamos ao intervalo rapidinho e voltamos em seguida. Inocular Soluções Agrícolas. A voz do campo no Resumo Agro. 8h, estamos de volta semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Sou o Paulo Dutra, jornalista. E o Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Vamos falar rapidamente dos destaques da semana. As GTAs, as guias de trânsito animal, voltaram a ser emitidas pela internet através do Sistema da Defesa Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura. O sistema estava fora do ar porque estava dentro d'água, desde que a Proseg desligou seu data center atingido pela enchente em Porto Alegre. No leite, o valor de referência projetado para o leite em maio no Rio Grande do Sul ficou em R$2,43. O indicador foi divulgado pelo Conselheite na última terça-feira. A Câmara Setorial do Leite também esteve ligada à Secretaria Estadual, reuniu-se para discutir medidas a serem adotadas. Uma das estratégias foi a possibilidade de o governo do estado liberar recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite, o Fundo Leite, para os produtores. Aqui na região, as linhas de coleta estão sendo retomadas, relata a Emater, enquanto as estradas e pontes continuam sendo recuperadas. A destruição de pastagens de inverno ou das silagens, a oferta de alimentos aos animais é crítica. Falar de imposto de renda, então, para arrematar. Luiz Otávio, acabou o prazo regular para declaração, mas não acabou. Não acabou para o pessoal do Rio Grande do Sul, né? 336 municípios estão contemplados pela prorrogação do prazo. E esse prazo é até 31 de agosto agora de 2024, tanto para entrega então do imposto de renda, quanto para o pagamento do imposto, seja ele cota única. Então, não fiz até ontem, que seria o prazo oficial, né, a nível nacional. Tem até 31/8 para fazer a entrega, pagar a guia do imposto ou parcelar ele. A questão é que tem que estar em dia com o fisco, né, para os produtores rurais. Então, especificadamente, nesse ano, uma das grandes novidades foi a Receita Federal comunicando quem estava obrigado à entrega da declaração. Ou seja, a grande maioria, se não todos os produtores que faturaram acima de R$153 mil, que é o valor que te obriga a declarar, não quer dizer que tu vai pagar imposto, ou seja, faturei no meu nome isso, as empresas compraram esse valor de mim e sou obrigado à entrega da declaração, receberam na sua residência uma cartinha da Receita Federal dizendo, seu CPF teve essa movimentação, você está obrigado a declarar. Se não recebeu a carta, no portal eletrônico, no ECAC, que a gente popularmente conhece da Receita Federal, tem lá essa notificação. Ela é só uma notificação, um aviso, ela não é uma intimação, não quer dizer que está errado, dizendo até 31 de maio, ou agora até 31 de agosto, apresente a declaração. Se tiver algo a tributar, tributa, se não, tudo certo. E ela traz também junto dela algumas recomendações, algumas pontos de atenções, que é a questão das áreas exploradas, de como tu declara isso, um arrendamento da forma correta, uma parceria, ou se é um grupo familiar, né? E uma outra novidade que já vinha de alguns anos e está cada vez mais forte é questões de bens rurais ou não rurais.
questão de caminhonetes, por exemplo, uma S10, uma Hilux com caçamba, elas são utilitários rurais e elas são despesas para o produtor, ou seja, ele adquire elas para usar na sua atividade, usa isso como uma despesa e isso deduz do seu imposto. Porém, a Receita está fiscalizando outros veículos que estão sendo utilizados como utilitários no imposto de renda e são desclassificados. E um exemplo é uma SW4, por exemplo. Ela é fechada, ela é diesel, tudo, mas a questão não é o combustível, porque uma estrada, por exemplo, é gasolina e é um utilitário rural, né? Então, produtores que utilizavam de caminhonetes fechadas como uma despesa na atividade estão sendo também notificados a retirar essa despesa da sua atividade, botar como um bem indireito, não um bem da atividade rural, e tributar essa diferença, né? Porque ela não é passível de dedução. Então, são alguns pontos de alerta que ficam aqui pra gente. A questão de estou obrigado a declarar, então declarar, receber a cartinha, é mais barato fazer o certo, declarar no prazo, por mais difícil que esteja a situação agora para o produtor, ainda tem essa prorrogação. Declarar as áreas exploradas de maneira correta, os hectares, se foi pago arrendamento, informar para quem pagou, se é parceria, de fato declare-se como uma parceria. Se tem bens utilitários, utiliza, se não é um utilitário classificado como despesa, não se utiliza, não adianta tentar mandar, o custo lá na frente, o problema ali na frente vai ser maior, né? E das principais novidades foram isso. A gente acredita também que para os próximos anos vai ficar muito forte a fiscalização na parte de áreas exploradas, arrendamento e parceria, né? A forma de tributação disso. Então, se eu tenho uma produção muito alta, valor muito alto, eu não tenho estoque disso, uma quantidade baixa de hectares, a Receita vai começar a cobrar justificativa. Como que tu produz tão bem, sendo que a média da tua região não foi essa? Então, é uma questão contratual, é a questão de como informar isso no imposto de renda, mas isso é uma questão que vem sendo fiscalizada e vai aumentar. Pro desse ano é aproveitar que foi prorrogado o prazo e ficar em dia com o fisco. Isso aí, grande Luiz Otávio, muito obrigado pelas orientações. A gente vai voltar, porque o imposto de renda vai longe ainda, né? Teve esse prazo por os motivos ruins, mas enfim, né? É um benefício que fica. Cristiano, eu não vou fazer essa injustiça com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tá? Então a gente vai ouvir a palavra do presidente Delcimar, que fez um relato das atividades da entidade esta semana. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Essa semana estivemos acompanhando aí as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos distritos de Santa Maria, que esteve em Arroio Grande, Pains, Santa Flora, Palma e Boca do Monte, na qual nosso sindicato esteve em Arroio Grande na terça-feira, acompanhando então o atendimento das famílias dos distritos que foram atingidos aí pelas enchentes. Estivemos na nossa companhia o técnico supervisor do Senar, que estão com um programa Agro Solidário, também fazendo um diagnóstico das famílias e dos seus prejuízos, já que o Senar também irá disponibilizar recursos para ajudar as famílias a recuperar aí os itens perdidos nas residências. Então, foi uma semana bastante movimentada. Tivemos também visitando, junto com o Senar e também com os colegas da diretoria, as famílias do interior que tiveram prejuízos, levando um pouco de informação, levando um pouco de conforto, um abraço, vendo o que eles estão necessitando, para também nós termos mais informações daquilo que a gente precisa dar encaminhamento de políticas públicas, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então, essa semana tivemos uma conversa com o secretário Rodrigo Mena Barreto e na próxima semana daremos continuidade a um debate aí, juntamente também entre a Secretaria, os sindicatos dos trabalhadores rurais e a Emater, no sentido de construir uma política pública bastante abrangente para os agricultores do município de Santa Maria, visto que as perdas são das mais diversas ordens, né? Temos agricultores que perderam solo, tivemos agricultores que perderam produção, tivemos agricultores que perderam equipamentos, maquinários, equipamentos de irrigação, então, e das mais diversas culturas do nosso município. Então, estaremos elaborando uma proposta
para que, com o recurso do município de Santa Maria, possa amenizar, de certa maneira, esses agricultores que vão passar agora um bom período também sem renda. Tivemos também, na última semana, um anúncio por parte do governo federal da criação de uma linha de financiamento, de investimento para a recuperação da propriedade, tanto no Pronaf quanto no Pronamp. No Pronaf com juros zero, 3 anos de carência e 10 anos para pagar, onde o agricultor deve, de posse da CAF, que é o Cadastro Agricultura Familiar, elaborar um projeto técnico para encaminhar junto aos agentes financeiros que estarão, a partir da próxima semana, já habilitados a começar a operar. É pouco ainda os anúncios, aguardamos mais anúncios por parte do governo federal, estamos aí aguardando o anúncio de anistia por parte do governo federal em relação aos financiamentos de custeio e investimento dessa safra, já que o prejuízo foi muito grande, e seguimos monitorando e defendendo os nossos agricultores, buscando auxílio para que venha atender aí as demandas da nossa categoria. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. É isso aí, presidente Delcimar Borim relatando aí as atividades da semana, os programas sociais, né, que foram aos distritos. A prefeitura levou as equipes para fazer o cadastramento, uma ação muito importante, porque tem gente que perdeu tudo, né, e esse recurso que pode entrar aí é muito importante nesta reconstrução também. Então é isso, chegamos ao fim deste resumo agro, semana de informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio, com apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, meteorologia e ciência de dados e Inocular Soluções Agrícolas. Obrigado, Wagner, obrigado, Luiz Otávio, pela participação, mais uma, e a gente está aí de portas abertas sempre para informar melhor, né? Contar com a participação de vocês. Obrigado pelo convite, então. Sempre que precisarem de informação, que a gente puder ajudar, colaborar, contem conosco também. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez e ficamos à disposição aí para atender as demandas do agro. Tá certo. Isso aí. Bom, encerrando por aqui, as emissoras do Sistema Medianeiro de Rádio são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria, coordenação geral do padre Alexandre Miola. Sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanhou na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no Spotify e no Deezer. Grande abraço a todos do campo e da cidade que nos acompanharam nesta hora de informação. Muito obrigado pela sua sintonia e até o próximo sábado. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro.